Confissão de um pecador na chuva. São Paulo, outubro de 2020. Chovia aquele sereno danado que molha a alma antes do corpo. A Rua das Palmeiras, lá no Bixiga, brilhava sob as luzes dos postos de gasolina e os letreiros piscantes dos botecos que ainda resistiam à pandemia. Eu, Zé Maria, 42 anos, caminhoneiro de estrada e pecador de primeira viagem, estava prestes a viver a noite mais louca da minha vida e olha que já tinha visto cada uma nas BRS desse Brasilzão. Tinha acabado de descarregar uma carga de soja em Santos e resolvi parar em SP para pegar um frete de volta para o Mato Grosso. Mas antes, precisava me confessar. Não era qualquer confissão, não. Era daquelas que o padre ia precisar de um cigarro depois. Há 3 anos eu tinha virado as costas para Deus, depois que minha filha, a Lívia, de 7 anos, morreu atropelada por um bêbado na Avenida Paulista. Se Deus existe, por que deixou? Eu gritava pros santos de gesso da minha casa. Minha mulher, a dona Cida, ficou. Eu, não. Troquei a missa pelo bar, a reza pelo uísque, e a fé por uma raiva que queimava igual óleo no motor do meu Scania. Mas naquela noite, com a chuva batendo no para-brisa e o rádio tocando um samba-enredo velho da Vila Maria, algo dentro de mim rangeu. Talvez fosse a culpa. Talvez fosse o medo. Ou talvez fosse a voz da minha mãe, falecida há 10 anos, sussurrando no meu ouvido: filho, volta para casa do pai antes que seja tarde. Parei o caminhão na frente da igreja de Nossa Senhora Chiropita, ali mesmo no Bixiga, onde o cheiro de pizza de rua se misturava com o incenso. O carnaval tinha passado há meses, mas o bairro ainda guardava aquele ar de festa, bandeirolas desbotadas, um bloco ensaiando num bar próximo, e o eco de um surdo batendo no peito da noite. Respirei fundo e entrei. O padre era novo, um cara magro com óculos de armação fina e um jeito de quem ainda acreditava que o mundo podia ser salvo. Sentado no confessionário de madeira escura, comecei a soltar tudo. Padre, eu sou um homem ruim. Abandonei Deus, xinguei Nossa Senhora, traí minha mulher 2 vezes, roubei carga uma vez, só uma, juro, e ontem mesmo, quando um mendigo me pediu esmola na Rua da Consolação, cuspi no chão e falei que ele era um vagabundo. Mas o pior, padre, o pior é que eu não sinto remorso. Só raiva. O padre ficou quieto. Depois, com uma voz calma que me deu arrepios: filho, Deus perdoa tudo. Até o que você não tem coragem de contar. Foi aí que o diabo resolveu entrar na jogada. De repente, um cheiro de podre invadiu o confessionário. Não era lixo, não era esgoto. Era algo vivo, como carne apodrecendo em cima de enxofre. Meu estômago embrulhou. Suor frio escorreu pelas minhas costas. E então, algo mexeu dentro de mim. Não era metáfora, não. Era físico. Uma pressão, como se uma mão invisível estivesse rasgando minhas entranhas. Padre, tem alguma coisa errada comigo? Gritei, agachado no chão, as mãos no ventre. Foi quando senti algo quente, úmido, escorrendo pela minha perna. Olhei para baixo. Merda! Literalmente. Eu tinha cagado nas calças. Não era diarreia, não era nervoso. Era como se meu corpo tivesse expelido toda a podridão que eu carregava dentro. O cheiro era insuportável. O padre recuou, mas não saiu correndo. Em vez disso, fez o sinal da cruz e começou a rezar em latim. E foi aí que ela apareceu. Uma luz dourada vazou pelas frestas do confessionário, como se o sol tivesse decidido nascer às 10 da noite. E no meio dessa luz, ela estava lá. Nossa Senhora Aparecida, não como nas estátuas, mas viva. Seus olhos eram 2 poços de misericórdia, e seu vestido branco parecia feito da mesma chuva que caía lá fora. Não falou. Não precisou. Só estendeu a mão. E então, o milagre. O cheiro sumiu. Minhas calças estavam limpas. Não só limpas, novas. Como se nunca tivessem sido sujas. Mas não era só isso. Meu peito ardia, mas não de dor. Era como se alguém tivesse tirado um peso de cima do meu coração. Um peso que eu carregava desde que enterrei minha filha. Você está
Perdoada, foi o que ela disse. Não com palavras, mas com um olhar que atravessou minha alma como uma faca quente na manteiga. E eu, um homem que havia cuspido na face de Deus mais vezes do que conseguia contar, caí de joelhos no chão frio da igreja, com as mãos tremendo como folha de bananeira no vento. Não chorei. Não no começo. Só respirava fundo, como se tivesse saído debaixo d'água depois de quase me afogar. A chuva batia nas vidraças da Basílica de Nossa Senhora do Ó, lá na Rua das Palmeiras, e eu ouvia o barulho dos carros passando na Avenida Tiradentes, os faróis cortando a noite como navalhas. Era outubro de 2020, o mundo ainda cheirava a álcool em gel e medo, mas dentro daquele confessionário, o tempo havia parado. Você não é o que fez, a voz dela não era som, era sensação. Como quando você acorda de um pesadelo e sabe que está seguro, mesmo sem saber por quê. E então, como se alguém tivesse aberto uma comporta dentro de mim, as lágrimas vieram. Não foram só lágrimas. Foram soluços, aqueles que doem no peito, que faz a gente dobrar o corpo como se tivesse levado um soco. Eu me agarrei às grades do confessionário, os dedos brancos de tão apertados, e deixei sair tudo, a raiva, a culpa, o ódio que eu tinha guardado desde que a Maria Clara morreu, atropelada por um bêbado na Marginal Tietê, 3 anos antes. Eu não mereço isso, consegui balbuciar, a voz quebrada como vidro pisado. Ela sorriu. Não daquele jeito doce de santinho de gesso, não. Foi um sorriso de quem sabe que a vida é suja, que a dor é real, mas que mesmo assim, tem uma saída. Então, ela tocou minha testa com 2 dedos, e foi como se alguém tivesse jogado água gelada no meu rosto. De repente, eu vi. Vi a Maria Clara, não como estava no caixão, pálida e imóvel, mas correndo no parque do Ibirapuera, o cabelo voando, rindo enquanto eu a empurrava no balanço. Vi a minha mulher, a dona Cida, rezando o terço na sala da nossa casa em Perus, as contas passando entre seus dedos grossos de tanto trabalho. Vi até o meu velho Scania, parado no pátio da transportadora, com a mona furada e o farol quebrado, esperando por mim. E vi ele. O homem que dirigia o carro que matou minha filha. Não como um monstro, mas como um pobre coitado, bêbado e arrependido, chorando no banco de uma delegacia, enquanto a vida dele desmoronava também. O perdão não é para eles. É para você, a voz de Nossa Senhora ecoou dentro da minha cabeça. Carregar ódio é como dirigir com freio de mão puxado. Você não vai a lugar nenhum, só gasta o motor. E então, ela sumiu. Não como fumaça, não como mágica de televisão. Foi como quando você acorda de um sonho e sabe que ele foi real, mesmo que não dê para explicar. Quando saí do confessionário, o padre me olhou com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ele deve ter ouvido os meus gritos, os soluços, mas não falou nada. Só me deu um lenço de papel e um copo d'água. Filho, você tá branco que nem parede de hospital, ele disse, com aquele sotaque mineiro arrastado. Eu não respondi. Não conseguia. Ainda sentia o toque dela na testa, como uma queimadura suave. Saí da igreja e a chuva fineira me acertou no rosto, mas não me importei. Respirei fundo, cheirando o ar úmido de São Paulo, aquele cheiro de asfalto molhado e poluição. Era feio, era sujo, mas era a vida. Caminhei até a rua 25 de Março, onde tinha deixado o caminhão. O trânsito estava um inferno, como sempre, mas dessa vez, eu não buzinava, não xingava. Só dirigia, com as mãos firmes no volante, como se estivesse aprendendo a viver de novo. 3 dias depois, eu estava no terminal de cargas em Guarulhos, carregando um container cheio de soja para Santos, quando vi ele. O homem. O motorista. Estava sentado num banco, com a cabeça baixa, as mãos tremendo. Parecia que não dormia há semanas. Meu coração acelerou. A raiva veio, quente e rápida, como um golpe de faca. Mas então, eu lembrei do toque de Nossa Senhora. Do que ela tinha dito. Respirei fundo e me aproximei. Você, ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu sinto muito. Todos os dias. Não tem um minuto que eu não me arrependa. Eu olhei para ele. Um homem quebrado. Um homem que,
assim como eu, tinha perdido tudo. Eu também. O peso da cruz e o cheiro de terra molhada. A chuva fininha de outubro caía sobre o terminal de Guarulhos, aquela que encharca a alma antes do corpo. O ar cheirava a óleo diesel e terra molhada, misturado com o cheiro de café passado que vinha da barraca do Zé, ali na esquina da Rua das Palmeiras. O homem à minha frente, o motorista que tinha destruído minha vida, tremia como se estivesse no meio do temporal. Eu também, eu repeti, e as palavras saíram mais leves do que eu esperava. Ele engoliu em seco, os dedos esmagando um copo de plástico vazio. Você não merecia aquilo, seu João. Eu tava bêbado, tava louco, mas isso não é desculpa. Minha filha, a voz dele quebrou. Ela tinha 5 anos. Morreu no mesmo acidente que levou sua esposa. O mundo parou. Por um segundo, só ouvi o barulho da chuva batendo nas lonas dos caminhões e o apito distante de um trem na linha 12. Minha respiração ficou presa na garganta. Minha esposa. Sua filha. 2 vidas arruinadas por um segundo de insanidade. Você tá trabalhando aqui agora? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Não. Vou embora. Não aguento mais dirigir. Todo dia que sento no volante, vejo o rosto dela. Ele passou a mão no rosto, como se pudesse apagar as lembranças. Vou para a Bahia. Minha mãe ainda tá lá. Talvez eu consiga viver de novo. Eu sabia o que era isso. Aquele vazio que não enche com nada, nem com cachaça, nem com reza, nem com estrada. Só o tempo. E mesmo assim, ele só alivia, não cura. Escuta, falei, tirando a carteira do bolso. Isso aqui é pouco, mas pega. Empurrei algumas notas amassadas para ele. E quando chegar lá, vai na igreja de Nossa Senhora das Candeias. Reza para ela. Não sei se vai adiantar, mas, hesitei. Às vezes, a gente precisa de um sinal. Ele olhou para mim, confuso. Você não me odeia? Eu ri sem graça. Odeio. Mas odeio mais ainda ficar preso nisso. Apertei os olhos, sentindo a chuva escorrer pelo pescoço. Há 3 dias, eu tava num confessionário, cagando para Deus e para tudo. Aí, como explicar? Como dizer que uma mulher de vestido branco e olhos que brilhavam como o sol me segurou a mão e falou que o perdão não era para eles, era para mim? Aí eu entendi que estava me afogando no ódio. Ele não perguntou mais nada. Guardou o dinheiro, apertou minha mão com força e foi embora, arrastando os pés como se carregasse o mundo nas costas. Eu fiquei ali, olhando para a estrada, até o último pedaço dele desaparecer na neblina. 3 semanas depois. O carnaval de 2021 estava chegando, mas São Paulo não estava para festa. A pandemia ainda assombrava as ruas, e o samba tinha virado saudade. Mesmo assim, na Rua das Palmeiras, o pessoal do bloco Os Sofredores do ABC tinha montado um trio elétrico improvisado, com caixas de som ligadas na tomada do bar do seu Zé. O cheiro de churrasco e cerveja misturava com o de água sanitária, alguém tinha jogado para desinfetar o chão, como se isso adiantasse alguma coisa. Eu estava parado na calçada, encostado no meu caminhão, observando a bagunça. Não bebia mais. Não depois daquilo. É aí, João. Vem cá, seu chato. Gritou a Marisa, a dona do mercadinho, acenando com uma lata de Skol na mão. Hoje é dia de esquecer a merda. Sorri, mas balancei a cabeça. Não precisava esquecer. Precisava lembrar. Precisava carregar. Foi quando vi ela. No meio da multidão, uma mulher de vestido branco, os cabelos soltos como se fossem feitos de fios de luz. Não era possível. Não aqui. Não agora. Mas ela estava ali. Andando devagar, como se flutuasse sobre o asfalto quente. Os foliões passavam por ela sem notar, como se fosse invisível. Só eu via. Meu coração disparou. De novo? Ela parou na minha frente. Não falou. Não precisava. Os olhos dela, Deus, aqueles olhos, diziam tudo. Eu tô tentando, falei baixo, como se alguém pudesse ouvir.
Mas é difícil. Ela estendeu a mão. Não para tocar. Para mostrar. No meio da palma dela, uma semente. Uma semente de ipê amarelo. Planta, parecia que ela sussurrou, mas o som veio de dentro da minha cabeça. O que nasce do luto é mais forte. Aí ela sumiu. Como da outra vez. A semente e o asfalto. A chuva miúda de outubro caía sobre a Rua das Palmeiras como se o céu estivesse chorando por mim. Ou talvez por São Paulo inteira, essa cidade que nunca dorme, mas que naquela noite parecia sufocar sob o peso dos meus pecados. Eu ainda segurava a semente de ipê amarelo entre os dedos, úmida da chuva, como se fosse um pedaço de ouro queimando minha pele. Não era a primeira vez que ela aparecia. A primeira tinha sido no confessionário da igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá no Bixiga, onde eu tinha entrado bêbado, xingando Deus e cuspindo no chão sagrado. Saí de lá purificado, mas não convertido. Pelo menos não de verdade. A fé, para mim, ainda era como um freio de caminhão, só funcionava quando eu precisava parar de derrapar. Mas agora, no meio do carnaval fora de época, porque em 2020, com a pandemia assombrando, os foliões tinham saído às ruas como se o mundo fosse acabar amanhã, ela tinha voltado. E me dado uma semente. Planta. O que nasce do luto é mais forte. Eu não tinha luto. Ou melhor, tinha. Mas enterrei fundo, como enterrei a faca que usei para me defender naquela briga no Porto de Santos, como enterrei a vergonha de ter traído a Maria Clara, como enterrei o medo de dirigir bêbado pela Marginal Tietê, rezando para não matar ninguém. Cê tá bem, irmão? Um folião com máscara de diabo e uma lata de cerveja na mão me cutucou. O cheiro de álcool e suor misturado com a chuva me trouxe de volta. Menti, guardando a semente no bolso da camisa. Só pensando. Ele riu, como se pensar fosse a coisa mais idiota do mundo num dia desses. E talvez fosse. O plano, ou a falta dele. Não tinha onde plantar aquela semente. Meu apartamento na Vila Madalena era um cubículo com uma janela que dava para a parede do prédio ao lado. Minha vida era estrada, SP-280, BR-116, as noites no volante ouvindo Bozelli no rádio, os postos de gasolina onde os frentistas me chamavam pelo nome. Ei, Zé. Café quente pra você. Mas algo naqueles olhos dela. Não era ameaça. Era esperança. E isso doía mais que qualquer facada. No dia seguinte, com a ressaca moral ainda latejando, parei o caminhão num terreno baldio perto da Rua da Consolação. Era um espaço vazio entre dois prédios, cheio de mato e lixo, onde os moradores de rua faziam fogueira para se esquecer do frio. Não era lugar para ipê, mas era o que tinha. Cavei com as mãos, arranhando os dedos nas pedras. A terra estava dura, como se não quisesse me aceitar. Mas enfiei a semente lá, cobri com um pouco de terra e um pedaço de plástico para proteger da chuva. Se nascer, eu acredito, falei para ninguém. Ou para ela. O milagre, ou o começo dele. Passaram-se semanas. Eu dirigia, entregava cargas, bebia menos, ou tentava, e toda vez que passava pela Consolação, olhava pro terreno. Nada. Até que, num sábado de novembro, depois de uma entrega em Campinas, resolvi parar. A chuva tinha dado uma trégua, e o sol batia fraco, como se estivesse com vergonha de brilhar sobre São Paulo. E lá estava. Um brotinho verde, fino como um fio de cabelo, saindo da terra suja. Não era possível. Ipê demora anos para nascer. Mas ali estava, teimoso, como se alguém tivesse soprado vida nele. Fiquei de joelhos. A poeira grudava nas minhas calças jeans surradas. E, pela primeira vez em anos, chorei. Não por tristeza. Por algo que não tinha nome. A ameaça. Mas São Paulo não perdoa. 3 dias depois, um trator apareceu no terreno. Desapropriação, dizia a placa. Construção de prédio residencial. Ei, irmão! Gritei pro operário, que nem olhou para mim. Tem uma muda ali. Um ipê. Tá louco? Ele cuspiu no chão.
Isso aqui vai virar concreto. Se quiser, leva sua plantinha para casa. Não tinha como levar. E mesmo que tivesse, não era o ponto. Naquela noite, sonhei com ela de novo. Desta vez, não estava sorrindo. Você vai deixá-lo morrer? A voz dela era como o vento nas folhas do ipê que nunca vi florescer. Acordei suando. Peguei o caminhão e voltei pro terreno. O trator já tinha começado a revirar a terra. O broto ainda estava lá, quase coberto de entulho. Não pense. O último ipê da Rua das Palmeiras. Não pensei. Desci do caminhão com a chave de roda na mão e me joguei na frente do trator. O operário freou, xingando. Caralho, véi. Quer morrer? Não, mas essa árvore não pode. Gritei, apontando pro broto quase soterrado. Isso aqui é sagrado. O cara riu, tirando o boné sujo para coçar a cabeça. Sagrado? Tá falando sério? Isso aqui é mato, irmão. Amanhã vira pó. Mas eu já estava cavando com as mãos, arranhando a terra úmida da chuva fina que caía desde cedo. O cheiro de terra molhada misturado com o óleo diesel do trator me dava ânsia, mas não parei. Até que meus dedos tocaram algo firme. O caule do ipê, ainda vivo, resistindo. Me ajuda aqui, porra! Berrei pro operário, que só cruzou os braços. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Uma velha de vestido florido e rosário no pescoço se aproximou, segurando um guarda-chuva furado. Deixa o moço, filho, disse ela pro operário, com voz doce mais firme. Esse ipê é bênção. Minha mãe plantou ele faz 40 anos, quando essa rua ainda era chão de terra. Ela falava que um dia ele ia salvar alguém. O operário resmungou, mas recuou. A velha se ajoelhou ao meu lado e começou a ajudar, tirando os touros com as mãos nodosas. Você viu ela, não viu? Perguntou, sem olhar para mim. Meu coração gelou. Viu quem? A moça de branco. A que aparece quando alguém precisa. Engoli seco. A mesma moça dos meus sonhos. Ela falou comigo. A velha sorriu, como se já soubesse. Então você é o escolhido. 3 dias depois, o ipê estava replantado no canteiro central da Avenida São João, bem em frente à Catedral da Sé. A velha, que se chamava Dona Maria das Dores, tinha arrumado tudo com o padre da paróquia. Eu não entendi como, mas ela tinha contatos até na prefeitura. Isso aqui é milagre, meu filho, disse o padre, benzendo a muda enquanto a chuva parava e um raio de sol furava as nuvens. Nossa Senhora Aparecida intercedeu. Eu não acreditava em milagres. Ou melhor, não acreditava antes. Naquela noite, durante ensaios dos blocos de carnaval que já tomavam as ruas do centro, eu voltei para ver o ipê. A cidade fervia samba, cerveja, gente pintada de demônio e anjo bate, eu só queria silêncio. E foi então que vi. Entre as folhas ainda murchas do broto, uma flor amarela desabrochava. Uma única flor, no meio do outubro chuvoso, quando ipês não florescem. E ao lado dela, a moça de branco. Desta vez, ela não falou. Só sorriu e tocou a flor com os dedos. Quando pisei, ela tinha sumido. Mas a flor permaneceu. Hoje, sempre que passo pela São João com meu caminhão, dou uma olhada no ipê. Já está com 2 metros, forte, cheio de folhas. E toda vez que chove fino como naquele dia, uma flor amarela aparece fora de época. Os caras do bar da esquina dizem que é coisa de santo. Os cientistas diriam que é mutação genética. Eu só sei que, desde então, carrego um broto de ipê na cabina do caminhão. Porque aprendi que as coisas que a gente acha que estão mortas às vezes só precisam de alguém que acredite nelas para renascer. E que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente faz depois que vê. No final, tudo fez sentido, e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.